Então, vamos iniciar agora falando, até abrir aqui um arquivo, né, pesquisei um artigo explicando sobre a Grande Fome da Irlanda. Vamos começar a aula de hoje falando sobre esse tema, porque esse fato histórico, ele tem ligação direta com a fitopatologia, porque a Grande Fome da Irlanda ocorreu, né, devido a uma doença, né, a requeima da batata, que hoje em dia a gente conhece como requeima da batata, que é causada pelo fungo Phytophthora infestans, tá? Uma doença que até hoje afeta a cultura da batata, só que claro que hoje nós temos tecnologia para cuidar desse problema sanitário e ele não é um fator que, claro, ele é redutor de produtividade se não tiver os devidos manejos, mas nós temos ferramentas hoje importantes, que é o controle químico, também rotação de cultura, diversidade em variedades, para não plantar só o mesmo material, variedades aí melhoradas, com resistência, isso tudo vai auxilia a reduzir os problemas ocasionados por essa doença específica. A Grande Fome da Irlanda é um fato histórico que mudou todo o país. A batata passou, então, a ser, né, um alimento base desde os anos de 1590, quando a batata foi introduzida na Irlanda, trazida aqui da América do Sul, que a batata tem origem na zona andina aqui da América do Sul. E na região se adaptou muito bem, porque o clima favorável, a umidade favorável, né? Então a batata crescia muito bem, produzia muito bem na Irlanda. Então passou a ser muito apreciada e sendo uma base de alimentação desse país e diversos outros países da Europa. Ela servia de alimentação tanto para os homens, né, para as famílias inteiras e também para animais. Em meados do século XIX, aproximadamente um terço de toda a terra arável da Irlanda estava sendo utilizado para o cultivo da batata. Quase 2/3 da produção eram usados para o consumo humano. O irlandês comia batata todos os dias, era a base da alimentação, assim como aqui no Brasil a nossa base de alimentação é arroz, o feijão, a batata ainda segue sendo muito importante, mas nessa época aí era ainda mais importante na alimentação do povo irlandês. Então, o fato de tantas pessoas serem completamente dependentes de um alimento como a batata, isso já compõe um cenário perfeito para um problema futuro, né? Infelizmente foi o que aconteceu. E a falta de diversidade genética da batata plantada no país, também, juntamente com esse alimento sendo tão base para essa população, foi o que ocasionou esse grande problema aí no país, que foi a Grande Fome. Se acontecia, na Irlanda era o seguinte, se acontecia uma safra ruim, tinha medidas de socorro que o governo, né, manejava ali para tornar essas dificuldades mínimas. Portanto, quando a safra de 1845 não vingou, teve problemas, o governo não se alarmou, porque acontecia de ter safras ruins e eles tinham ali medidas para reduzir esses impactos na população. Só que dessa vez, lá em 1845, as coisas começaram a ficar bem mais graves, porque na época eles nem sabiam o que estava causando, mas depois foi descoberto, né, que se tratava da ação do fungo Phytophthora infestans. Aqui, pessoal, está escrito errado aqui no artigo, né? O início aqui do nome do gênero é maiúsculo, como vocês já estudaram. Então, esse fungo foi a razão da safra de 1845 ter sido ruim. Os esporos desse fungo, eles são trazidos pelo vento, e as condições ambientais para a ocorrência desse fungo é o seguinte: umidade relativa alta e temperaturas amenas, o que tinha de sobra lá na Irlanda. Então, as batatas infestadas apodrecem, o tubérculo fica apodrecido, ele fica enegrecido e começa a se desmanchar pela ação desse fungo. Tem até, aqui na aula que nós vamos ter hoje, vou apresentar para vocês, deixa eu mostrar aqui já a imagem de uma planta de batata afetada por esse fungo. Ele não afeta só o tubérculo, tá? Ele causa danos na parte das hastes, das folhas. Olha aqui o tubérculo
afetado por esse fungo que causou lá o grande problema da fome na Irlanda, o Phytophthora infestans. Ele causa aí podridão no tubérculo, também causa danos na área foliar da planta. Então, os tubérculos, muitos, na hora que ia colher, já estavam podres lá no solo, e alguns eram colhidos e depois começavam a deteriorar ali nos armazéns, porque já estavam infectados com esse fungo, que é um fungo que fica no solo, tá? Então, em 1845 foi uma safra terrível, só que o que aconteceu em 1846 também continuou tendo muitos problemas. Os produtores plantaram os tubérculos que se salvaram ali dessa podridão que teve em 1845. Então, cultivaram esses tubérculos, porque a batata cultivada não é por semente, né, pessoal? É por tubérculos que vão brotar e gerar uma nova planta. E como não teve um grande problema, plantou, só que a doença afetou praticamente todas as lavouras e colheu-se muito pouco. Aí os proprietários de terra, eles não tinham como pagar os trabalhadores, né? O governo, ele tomou várias medidas de socorro para tentar reduzir a fome e a pobreza ali no país, só que era muito grave o problema, né? Algumas pessoas conseguiam trabalho só por conta da comida. E foi nessa época, com muita fome na Irlanda, é que começou também a ter uma grande emigração em massa, tá? Porque chegou a morrer mais de 1 milhão de pessoas, falam aí de até 2 milhões, né, de pessoas por fome na Irlanda, né, devido a essa doença da batata. Então, teve uma imigração em massa. Então, desde o início do século XVIII, tinha havido um pequeno, porém constante fluxo de imigrantes irlandeses para a Grã-Bretanha e também para os Estados Unidos. Mas depois desse caso aí da Grande Fome, que aconteceu em 1845, esse fluxo aumentou muito, né? Em 1850, 26% dos moradores da cidade de Nova York eram irlandeses. E havia em Nova York mais cidadão nascido na Irlanda do que em Dublin, capital daquele. Durante os 6 anos de fome, 5.000 navios, maioria antigos, fizeram a perigosa viagem de mais de 5.000 quilômetros cruzando o Atlântico, né, da Irlanda para os Estados Unidos, cheio de imigrantes fugindo da fome. Não tinham condições de viver naquele país, muita gente morrendo de fome, então começou a ter uma migração em massa em busca de novas oportunidades, em busca de aí, se salvar desse período turbulento aí na Irlanda. Então, pessoal, para mostrar que as doenças de plantas marcaram e ainda marcam, né, as pragas também, como a gente falou hoje no início aí sobre os gafanhotos, as revoadas de gafanhotos, marcam a história do mundo, de regiões do mundo, causando aí grandes mudanças no cenário de um país por questão de pragas e também de doenças, como é o caso aí da Grande Fome da Irlanda, que é um fato histórico que promoveu uma mudança no país, uma mudança nas emigrações, né? Como teria sido diferente se não tivesse tido isso? Muitas famílias não teriam migrado para os Estados Unidos ou para outros países, então teve uma mudança na história desse país devido a essa doença. Essa é uma doença que vamos começar a falar hoje, mas também vou exemplificar outras doenças para a gente começar a entender um pouquinho do que nós vamos estudar, do que nós estamos estudando dentro de fitopatologia aqui. As doenças, como vocês podem ver nesse exemplo que eu citei, causando aí a Grande Fome da Irlanda, são fatores muito limitantes da agricultura. Hoje, nós temos uma agricultura muito mais tecnificada, com muito mais ferramentas que nos permitem reduzir esses problemas. Mas, ainda, se o produtor não tiver a tomada de decisão no momento correto, pode se perder muito da sua produtividade devido a esses problemas sanitários. Vamos começar a falar de doenças causadas por bactérias. Alguns exemplos, eu vou citar aqui alguns exemplos de doenças sérias da agricultura que são causadas por bactérias. Tem um grande
número que não seria possível a gente falar aqui de todas as doenças bacterianas das culturas de importância econômica que são plantadas no Brasil, mas vou citar alguns exemplos. Começando, um exemplo que vou começar aqui a falar para vocês, é da murcha bacteriana, que é causada pela bactéria Haustonia solanacearum. Esse é o nome aí científico da bactéria que é responsável por causar a murcha bacteriana. Então, quando a gente fala de agente causal, já adiantando aí, agente causal é o organismo que causa a doença. Então, o agente causal da murcha bacteriana é a Haustonia solanacearum. O nome popular da doença é murcha bacteriana, que tem um nome popular aqui no Brasil. Mas se você fala em inglês lá, traduzindo ao pé da letra essa doença lá nos Estados Unidos, não vão saber o que se trata. Mas falando do agente causal, que, como vocês sabem, o nome de espécie, ele é padronizado, vão saber do que se trata. Num artigo científico que você lê, que foi um estudo presente de controle da Haustonia, lá no cultivo de tomate na região da Índia, que é escrito em inglês, você vai entender do que se trata. Então, a linguagem científica é a linguagem padronizada para o mundo inteiro, certo? A murcha bacteriana do tomate é uma doença de difícil controle e ela afeta aí os cultivos comerciais de tomate no Brasil inteiro. É uma das bacterioses, né, mais importantes da cultura do tomate. Essa bactéria se adapta muito facilmente às condições tropicais que nós temos aqui no Brasil, de umidade relativa alta, temperaturas altas. Isso são fatores que aumentam muito a ocorrência dessa doença. Os fatores ambientais, como um dos pontos do triângulo da doença, são muito importantes para a ocorrência da doença. Lembram que eu falei, né? Os 3 fatores que compõem o triângulo da doença: fatores ambientais, a planta hospedeira susceptível e o patógeno. Se nós temos esses 3 pontos favoráveis, vai ter a ocorrência da doença. Eu posso ter a planta hospedeira susceptível, posso ter ali o patógeno, mas se eu não tiver um ambiente favorável, não vai acontecer a doença. Vamos voltar lá para falar um pouco da fome na Irlanda. O clima era favorável para o desenvolvimento do fungo, do Phytophthora infestans. Então, tinha a planta hospedeira susceptível, a batata. Tinha o patógeno que chegou nas áreas e o clima muito favorável, né? O clima úmido e temperaturas mais amenas. Foi tudo que a doença precisava para acontecer. Tinha os 3 fatores, que é chamado de triângulo da doença. Só recapitulando da última aula que a gente falou sobre o triângulo da doença. A murcha bacteriana é uma doença que afeta os vasos condutores de seiva. E em poucos dias da infecção dessa bactéria na planta de tomate, a planta morre. É uma doença, pessoal, que não tem método curativo, tá? Não existe aí, tá apresentando murcha, vou pulverizar um bactericida e vai resolver o problema. Essa doença, ela não tem reversão. Todas as medidas que devem ser tomadas são preventivas, porque não existe medida curativa no caso da murcha bacteriana. Essa planta que vocês estão vendo aí na tela, que está com os tomates bem bonitos, né, mas apresentando as folhas todas murchas, isso aí não é deficiência hídrica, não. Por que eu sei que não é deficiência hídrica? Todas as outras plantas vizinhas estão bem túrgidas, bem desenvolvidas. Isso é sintoma de murcha. Só que eu vou falar para vocês, a murcha pode ser bacteriana ou pode ser causada por fungos. O sintoma é o mesmo. Eu já vou falar para vocês como a gente diferencia uma murcha bacteriana de uma murcha causada pelo Fusarium oxysporum, que é um fungo, tá? Nessa imagem aqui, nós observamos uma exudação do pus bacteriano, que na verdade são milhares de células bacterianas da Haustonia aí que extravasou um pouquinho aí do caule. Quando faz o corte transversal de um caule de uma planta que apresenta esse sintoma de murcha, é possível verificar essa substância aí que é chamada de pus bacteriano. Uma outra questão.
Com a umidade da irrigação, essas bactérias vão passando para as plantas vizinhas. Como vocês podem ver nessa imagem, no canto inferior direito aí da tela, vocês podem observar que tem plantas aí na linha, várias plantas mortas de tomate. O que é indicado? Quando tem uma planta que apresenta sintoma da murcha, é importante interromper a irrigação naquela linha de cultivo para retirar as plantas doentes, para evitar que comece a passar, essa bactéria ela vai pela umidade do solo, vai passando para as plantas vizinhas, e aí vai morrendo várias plantas na linha. Então, é importante interromper essa irrigação ali por alguns dias até retirar essas plantas, fazer uma pulverização preventiva nas outras plantas ali, para evitar que essa doença vá se alastrando ao longo da linha de cultivo. Que eu estava falando para vocês. Então, essa murcha, esse mesmo sintoma que vocês observam aqui, que está aí no canto superior esquerdo da tela, que é a planta murcha, esse mesmo sintoma pode ser ocasionado por um fungo. O Fusarium oxyspora, ele também causa essa mesma murcha. Aí você vai falar, mas como que eu vou saber lá no campo se é um fungo ou se é uma bactéria que está causando essa murcha no meu tomateiro? Tem um teste muito rápido, muito simples, que vocês podem fazer no campo para identificar se é uma murcha causada por bactéria ou por fungo. Vocês estão vendo aí na imagem copos transparentes, né? Aqui um becker transparente e aqui um copo normal. No campo, você pode usar um copo, até um copo descartável, mas que tenha que ser transparente. Vai encher com água, vai cortar um pedaço do caule da planta que está com sintoma de murcha e vai colocar esse pedaço do caule dentro desse copo com água e um copo transparente para que você possibilite visualizar o interior dele. O ideal é que seja de vidro, tá? Porque o transparente ele é meio opaco, às vezes não dá para visualizar muito bem. Se, ao você cortar esse pedaço do caule e colocar no interior desse copo com água e observar essa exudação esbranquiçada, como vocês estão observando na foto da esquerda, que tem uma exudação esbranquiçada, aí diagnostica que é a murcha causada pela Ralstonia, uma murcha bacteriana. Se você corta o pedaço do caule, coloca dentro do copo com água, e não ocorre a exudação dessa substância esbranquiçada, você constata que não é causado pela Ralstonia, e sim uma murcha causada pelo fungo. O fungo, pessoal, ele não ocorre essa exudação. Na verdade, essas substâncias esbranquiçadas são células bacterianas, grande número de células bacterianas aqui, que elas têm esse aspecto esbranquiçado, leitoso. Já no fungo não vai ter esse aspecto. Então, dessa forma, dá para identificar se aquela murcha é causada por bactéria ou por fungo, tá? Outra doença causada por bactéria que vão exemplificar nesses estudos de casos aqui de hoje. A podridão mole, que é causada por uma bactéria do gênero Pectibacterium. A podridão mole, ela afeta, né, é uma doença muito comum do tomateiro, tem distribuição aí por todo o nosso país, e a sua ocorrência também, assim como toda doença, né, tem associação com fatores ambientais, e também, claro, estado nutricional da planta. A planta que está bem adubada, com a nutrição bem equilibrada, um solo com pH corrigido adequadamente, claro que ela vai ter maior resistência a uma doença. Vou citar um exemplo levando na condição humana, né? Vamos trazer essa parte de doenças para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Quando nós, humanos, né, estamos com o nosso corpo bem nutridos, nós estamos nos alimentando bem, não estamos aí com estresse emocional, estamos aí consumindo a quantidade adequada de líquidos, bem hidratados, o nosso sistema imunológico fica mais forte. Então, às vezes, tem um resfriado e ali um sintoma bem pouquinho, o corpo fica meio dolorido, mas passa alguns dias a gente está bem. Agora, quando a gente está com estresse emocional, né? Claro que planta não tem estresse emocional, né? Mas tem um estresse aí causado pela temperatura, o estresse hídrico, o estresse causado pela deficiência nutricional, pelo pH do solo, tudo isso. Então, se nós estamos, o nosso fato humano, a gente envolve também a parte emocional. Então, estresse emocional,
estamos com uma alimentação, uma correria, não está comendo bem, ou perdeu o apetite por alguma questão também emocional, não está bebendo a quantidade adequada de líquidos, o corpo vai ficar mais vulnerável. Então, às vezes, vem um vírus ali de uma gripe, né, e você vai sentir mais sintomas do que você sentiria se seu corpo estivesse mais equilibrado, com uma alimentação melhor. Então, as plantas também, quando estão nutricionalmente equilibradas, um pH do solo adequado, sem estresse hídrico, elas vão também elas apresentam o sistema imunológico, né, de resistência às doenças. Elas vão resistir melhor à doença. Na questão da podridão mole do tomate, né, os sintomas, as folhas murcham, as mais velhas apresentam amarelecimento inicial, o caule, ele fica com uma característica muito encharcada. As doenças causadas por bactéria, ela tem um aspecto de deixar os tecidos mais amolecidos, né? Os frutos ficam com aspecto aquoso. Olha aqui como fica o fruto. Estão vendo essas perfurações? Isso aqui é inseto. Inseto que causou um dano aqui no fruto, e esse dano foi porta de entrada para a bactéria, que causou essa infecção nos frutos. Então, essa bactéria, ela precisa de um ferimento, ela não consegue penetrar ali no tecido, um tecido intacto. Mas quando tem um dano ali causado por um inseto, ou um dano até causado no caule por um trato cultural de desbrota do tomate, que é comum, que é feito nas lavouras, um dano ali superficial causado por uma ferramenta que está fazendo uma limpeza na área. Qualquer dano na superfície vegetal é porta de entrada não só para essa bactéria, mas para fungos, para diversos outros micro-organismos. Por isso que a gente tem que pensar que na hora de fazer os tratos culturais é preciso também ter os cuidados, porque qualquer ferimento na planta é porta de entrada para doenças. Por isso que muitas vezes quando se faz podas, por exemplo, a goiabeira, né, vamos dar um exemplo aqui, que é comum fazer as podas de produção, passa uma calda à base de cobre ali no local do caule que fez a poda, para que ali não entre micro-organismos. Então, essa calda é uma pasta, na verdade, à base de cobre. O cobre, ele ele tem função fungicida e protetor contra a entrada de fungos e também da entrada de bactérias naquele tecido que foi ferido pela poda. O cancro bacteriano é uma outra doença do tomate, aqui citando vários exemplos de tomate, mas tomate aí é uma verdadeira escola da doença, né? Tem muitos problemas sanitários que acontecem nessa cultura, mas não só ela, tem muitos problemas em todas as culturas, né? A mancha bacteriana, que é causada pelas Xanthomonas campestris, Patovar vesicatria, é outra doença bacteriana do tomate, aqui mostrando os sintomas dos frutos com essas manchas causadas pelas Xanthomonas. Vou falar agora de uma doença que vão ouvir muito a professora falar até vocês terminarem o curso de agricultura, né? Que é o Guanglobin, que também conhecido como greening, ou simplesmente a sigla HLB, que é a sigla de Guanglobin, que do chinês aí significa dragão amarelo, tá? E por que esse nome foi lá dado pelos chineses? Porque essa doença foi inicialmente identificada na China, que também produzem plantas de citros, né? Uma doença das plantas cítricas, principalmente da laranja, né? Uma doença que, infelizmente, está afetando os nossos pomares no Brasil inteiro. Nos pomares dos Estados Unidos, a Flórida é um estado que produz muita laranja e também estão sofrendo com essa doença há alguns anos. No Brasil, tem tido muitos estudos para de manejo dessa doença e de redução dessa doença, mas ainda é um problema real e que causa aí muitas perdas econômicas na citricultura brasileira. E ressaltando aqui, né, pessoal, o Brasil é um país que se destaca na produção de citros, é um país que se destaca na produção de suco de laranja. Nós somos os maiores exportadores de suco de laranja do mundo, tá? Eu acho que a professora já deve ter falado isso, mas para quem ainda não escutou, o Brasil, de cada 5 copos, né, de suco de laranjas que é tomado no mundo, 3 são produzidos no Brasil. Nós somos muito fortes na produção de laranja
no mundo, né? Sendo que o Triângulo Mineiro ele entra no cinturão citrícola do Brasil, que engloba o estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. Temos aí municípios da nossa região importantes na produção de citros. Quem já andou um pouquinho pela nossa região já viu pomares em Frutal, Uberlândia, Prata, diversos outros municípios aqui do Triângulo que fornecem laranja para as grandes empresas extratoras, indústrias extratoras de suco. Então, o Brasil é muito importante na produção de citros e nós temos várias doenças que afetam as culturas, incluindo essa bactéria que causa o HLB, também chamado de Guinea, que é a bactéria Candidatus liberibacter. Temos duas espécies, Candidatus liberibacter asiáticos e a Candidatus liberibacter americanos. Elas são responsáveis por causar todos esses problemas do Guinea. Nessa foto aqui abaixo do slide, vocês podem ver um fruto deformado. Ele não está simétrico. Essa nervura central do fruto de laranja, de uma planta sadia, ele é exatamente no meio do fruto. Vocês podem ver que ele está torto, né? Isso é um dos sintomas, dos vários sintomas que o HLB causa na planta de citros. Essa bactéria, para chegar numa planta, ela é transmitida por um inseto, tá? E o inseto que transmite essa bactéria para as plantas de laranja é um inseto minúsculo, chamado aí popularmente de psilídeo, mas o nome científico dessa espécie é Diaphorina citri. A bactéria, como o psilídeo, é o vetor, gente, é importante lembrar. O psilídeo, ele não é quem causa o Guinea, ele é o vetor da bactéria que causa o Guinea. É como o Aedes aegypti, que transmite o vírus que causa a dengue. Ele é só o vetor do vírus que causa a dengue a nós humanos. No caso aí, o psilídeo, ele é um vetor dessa bactéria que causa o HLB nos citros. Tanto o psilídeo como a bactéria, eles também têm um hospedeiro secundário, que não é a laranja, que é uma planta chamada de murta, que aqui na nossa região a gente também conhece como cafezinho, uma planta ornamental, que tem muitas plantas dessas plantadas aí na cidade de forma ornamental, nas calçadas, que ela tem uma flor bem cheirosa, dá uma sombra bem agradável. Então, até que no estado de São Paulo, uma das medidas em algumas cidades foi erradicar essas plantas nas cidades e também em fazendas, a planta de murta, porque ela é um hospedeiro secundário da bactéria, Candidatus liberibacter, e também do psilídeo. Inclusive, na universidade, né, nos centros de pesquisa, para criar o psilídeo nos programas de pesquisa para controle dessa doença, é feito na murta, não na laranja, porque a murta é uma plantinha que cresce mais rápido, vegeta mais rápido e possibilita uma maior facilidade de criar esses insetos vetores em laboratório. Esse aqui é o psilídeo, gente. É um inseto sugador, minúsculo, bem pequenininho. Aqui nessa foto, no canto inferior direito, vocês veem um fruto de laranja deformado. Ele está assimétrico, a nervura central, olha como ela não está no centro. Isso é um dos sintomas, né? O outro sintoma dessa bactéria na planta de laranja é as folhas com esse aspecto mosqueado, tá? Em amarelo com verde claro. Isso não acontece na planta inteira de uma vez. Começa a ter alguns galhos com esse sintoma e até que tenha... na verdade, não pode esperar que esse sintoma se alastre, porque uma das medidas de controle do HLB é a retirada da planta doente da área. Na verdade, tem uma legislação no estado de São Paulo que obriga o produtor a retirar essas plantas doentes da área. Deve cortar mesmo, marca elas e vem com a motosserra e corta essas plantas. Aí vocês me perguntam, por quê? Porque uma planta doente, ela representa o foco da bactéria, um foco de transmissão da doença dentro da lavoura. Porque o psilídeo vai ali, se alimenta da seiva dessa planta doente, adquire a bactéria, e ao voar, porque ele é um inseto alado, né? Ele ao voar, dispersar dentro da área, ou até para as áreas dos vizinhos, dos produtores de laranja vizinhos, esses insetos vão levando essa bactéria
e transmitem essa doença. O HLB, ele vai impactar diretamente na redução de peso dos frutos, redução do diâmetro dos frutos, redução do Brix, que é a doçura dos frutos, a quantidade de açúcar, de sólidos solúveis do suco, do fruto, né? Isso vai responder numa produção de suco de menor qualidade. A acidez fica mais alta, tá? O fruto fica com um gosto mais ácido, com sabor mais ácido, além de cair muito a produtividade. Então, é uma doença, pessoal, muito séria da citricultura. Nós também temos outra doença séria da citricultura causada por bactéria, que é o cancro cítrico, que em outras oportunidades nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E uma coisa, não existe planta de laranja resistente a essa doença, nenhuma variedade, tá? A Hamlin, Pera, Valência, Rio, todas são susceptíveis, não existe planta resistente a essa doença. Se existisse, seria pelo menos uma saída para controlar. Os principais pontos de controle dessa doença: controlar o vetor, eliminar a planta doente, planta que apresentou os primeiros sintomas da doença, corta ela do pomar, tá? Para evitar a transmissão secundária. Então, os dois pontos, e claro, monitoramento. Monitoramento do inseto vetor na área e monitoramento de plantas que tenham sintomas. Essas são as principais medidas de controle. Falar um pouquinho sobre exemplos, né, de doenças causadas por vírus, doenças de plantas que sejam causadas por vírus. Primeira, que eu vou falar para vocês, é a vira-cabeça do tomateiro, que é causado por um complexo de vírus. Não sei se vocês já imaginavam, mas plantas também têm doenças causadas por vírus, né? E lembrando, pessoal, como a gente está começando a estudar agora, vírus de plantas são específicos de plantas, assim como vírus que causam doenças humanas são específicos, né? Alguns, claro, também afetam outros animais, né? Mas não significa que eu alimentar de um fruto de tomate que estava contaminado com algum dos vírus, aí, por exemplo, o vírus do vira-cabeça, eu vou adquirir esse vírus, não. Vírus de planta, ele é exclusivo de planta, tá? Ele não vai causar ali nenhuma contaminação no meu organismo, ok? Assim como o vírus humano não afeta a planta. Então, é uma especificidade desses vírus que tem com esses organismos. O vira-cabeça é um complexo de vírus, né? É o principal complexo de vírus que tem na cultura do tomate. Ocorre em todas as regiões do país e é um grande problema dos produtores de tomate, tanto tomate mesa como tomate para a indústria, o tomate que é processado aí para produção de extrato, de ketchup. Então, afeta todas as áreas. Esse complexo de vírus, eles também, além de colonizar as plantas de tomate, também colonizam mais de 70 famílias de plantas diferentes. Os principais vírus que afetam, que estão associados nesse vira-cabeça do tomateiro. O vírus da clorose do tomate, o Granulopi ring spot virus, Impatiens necrotic spot virus, são esses três principais que associados, ou às vezes sozinhos, eles causam sintomas do vírus-cabeça do tomateiro. Como que ocorre a transmissão desse vírus? Por meio de um insetinho, do trips. Trips é o nome popular. Temos várias espécies de trips, né? Uma dessas espécies que transmite esses vírus, que causa o vira-cabeça do tomateiro, é a Franklinias schultzi. Esse inseto é minúsculo, é um inseto que tem o hábito de alimentação raspador, ele tem um aparelho bucal mastigador muito pequenininho, por ser um inseto pequeno, ele fica na parte de baixo das folhas do tomate e ficam raspando a superfície ali das folhas. Nesse hábito de alimentação, se esse inseto se alimentou de uma planta doente, podendo até ser uma planta daninha, da qual estava com a presença desse vírus, tá? De um desses três vírus que a gente falou, adquiriu o vírus. Esse inseto se alimentar de uma planta sadia, nesse momento que ele está se alimentando, ele saliva muito, né? Liberando enzimas para ajudar na digestão desse alimento. E nessa salivação, essas partículas virais são colocadas em contato com a planta.
que vai, esses vírus, colonizar as células. Esse tipo de vírus que causa o vira-cabeça são vírus sistêmicos, eles vão afetar toda a morfologia da planta, causando encarquilhamento da planta, subdesenvolvimento, deformando frutos, causando uma verdadeira perda de produtividade das culturas. Outro exemplo de uma virose aí importante, só que agora em outra cultura, na laranja, que é o vírus da leprose dos citros. Esse vírus é transmitido por um ácaro. Essa imagem do ácaro bem ampliada, viu? Porque esse ácaro, como todos os ácaros, né, são minúsculos, tem alguns que ainda são menores ainda, né? Esse é o ácaro, a espécie desse ácaro Brevipalpus phoenixes. Ele é um ácaro aí da família Tenuipalpid. Esse ácaro minúsculo, ele é um vetor da leprose dos citros. Esse vírus, diferentemente do vírus que eu falei do tomate, que causa aí o vira-cabeça do tomateiro, esse não é um vírus sistêmico. Como vocês estão vendo a laranja, o fruto de laranja com essas manchas circulares, esse é um vírus localizado. No local que esse ácaro vai transmitir esse vírus, ele vai causar os danos locais, só que ele não vai translocar pela planta. Essa virose causa um grande prejuízo nas áreas de produção de laranja. Vocês podem ver nessa imagem, à direita, embaixo da planta de laranja, um grande número de frutos caídos. A leprose dos citros causa aí tombamento precoce dos frutos, porque com a ação desse vírus na planta, acelera a emissão de etileno, que é uma substância natural da planta, que leva a esse fruto desprender da planta antes do seu período de maturação, gerando aí uma grande perda econômica, né, dos pomares que são afetados por esse vírus. Medida de controle. Controlar o vetor, né, é uma das medidas de controle. Aplicar acaricidas aí recomendados para a cultura e também para essa praga, para reduzir o problema. Vou falar de alguns exemplos de fungos. Fungos que causam doenças em plantas. Vamos começar com a nossa famosa ferrugem asiática da soja, que todos vocês já ouviram falar. Essa doença é causada pelo fungo Factospora parkirrhizae. O principal dano causado por essa doença é a desfolha precoce da planta de soja, que vai impedir a completa formação dos grãos, porque a parte responsável pela fotossíntese vai cair precocemente, que são as folhas. Nessa imagem que vocês estão vendo, está uma folha totalmente tomada aí pelo fungo Factospora parkirrhizae. Esse é um exemplo de doença causada por fungo. Outro exemplo é a pinta preta do tomate, causada pelo fungo Alternaria solane. Vocês estão vendo uma planta de tomate em fase de produção, tomada pelo fungo. Os frutos aqui, estão vendo esses frutos com essa coloração esbranquiçada no centro? Isso já são os corpos de frutificação do fungo desenvolvendo. Esse fungo afeta a folha, afeta a fruta, afeta os ramos também. É uma doença fúngica muito comum de ocorrer nos plantios de tomate do Brasil. Provoca perdas elevadas se não tiver um controle bem feito, com o uso de fungicidas preventivos e também curativos, né? Mostrando um fruto afetado por esse fungo, um fruto de tomate. E aqui as hastes, esses pontinhos pretos aqui ao longo da haste, isso é tudo o fungo que causa aí a pinta preta, e também aqui nos frutos sendo afetados por essa doença fúngica. Mostrando aí também a podridão causada por esse fungo na parte basal das plantas de tomate. As condições ideais para a Alternaria solane que causa essa pinta preta são temperaturas aí de 25 a 30 graus Celsius, que são ideais para o desenvolvimento desse fungo. E esse fungo, ele consegue penetrar diretamente pela cutícula, que é essa proteção superficial dos tecidos, ou da parede celular através da formação de apressório. Esse fungo, ele não precisa que tenha um ferimento superficial na planta para que ele tenha
uma porta de entrada. Ele tem uma estrutura chamada de apressor, que nós vamos estudar mais à frente, que tem a capacidade de romper o tecido intacto e colonizar a planta. Os sintomas dessa doença em toda a planta, em folha, em fruta, em caule, né? Outra doença, murcha do fusário. Quando eu falei lá de murcha bacteriana hoje, que para diferenciar o sintoma quando é murcha causada por fungo ou por bactéria, eu estava falando dessa murcha aqui, que tem o mesmo sintoma da murcha bacteriana, só que para diferenciar faz o teste do copo, porque colocando esse pedaço do caule dentro do copo transparente com água, se tiver aquela exudação do pus bacteriano, aquela coloração esbranquiçada, a gente chega à diagnose que é uma murcha causada por bactéria, pela Ralstonia. Caso não tenha aquela exudação, então a gente chega na diagnose que é uma murcha causada pelo Fusarium oxysporum da subespécie Lycopersicum. É um fator limitante. A planta infectada também não tem medida de cura, tá? Só tem medida preventiva, que é a aquisição de mudas sadias, rotação de cultura, medidas preventivas aí de ataque de insetos que possam causar danos, né, na planta. Controle de nematóides, os nematóides causam danos ali no sistema radicular, isso também é porta de entrada tanto para a Ralstonia como pelo fusário, que causa a murcha do fusário. Mostrando aí o detalhe de uma planta afetada, assim como a Ralstonia, que causa a murcha bacteriana, o Fusarium oxysporum, ele afeta os vasos condutores de ceia, tá bom? É que a planta, após ser afetada por essa doença, morta. Uma planta iniciando o sintoma, começa a ter uma murcha nas folhas mais novas, e isso, em questão de horas, a planta está completamente... Horas não, né? Dias, alguns dias, aí a planta está morta. A requeima, que nós estudamos hoje no início da aula, que foi a responsável pela grande fome da Irlanda, não vou falar novamente dela. A pinta preta, que é uma doença também da batata, causada aí por um fungo, afeta aí a parte de folhas da planta e hastes. A risoctoniose, também uma doença causada pelo fungo na batata. Sarna pulverulenta, outra doença causada por fungo. A cigatoca amarela, agora vamos falar de outra cultura, é a doença da bananeira, é uma doença fúngica que afeta as folhas da bananeira. Eu acho que todo mundo já deve ter visto uma planta de bananeira com as manchinhas ao longo do limbo foliar. Isso é uma doença fúngica, uma doença que reduz muito a área foliar da planta da bananeira, só que é uma doença que tem como ter medidas curativas, ela não é fatal à planta, ou seja, não é porque ela está com esse sintoma que ela vai morrer, é só ter medidas curativas, tem medidas preventivas e também curativas. Outra doença aí da bananeira é a cigatoca negra, é uma outra espécie, mas do mesmo gênero do fungo que causa a cigatoca amarela. As perdas, né, causadas pela cigatoca negra, ela tem variação de 70% a 100%, principalmente nos grupos de banana prata e cavendish. Cavendish, pessoal, engloba banana nanica, nanicão e grande nine. Mas essas ordens de prejuízo é quando não são tomadas as medidas curativas. Uma delas é retirar as folhas com sintomas, pulverização de fungicidas recomendados para a cultura. A desfolha, né, sanitária, que eu falei para vocês, é uma das medidas de controle da cigatoca. Uma planta bem nutrida vai resistir também mais à ocorrência dessa doença. As condições de clima, microclima formado ali, né, a questão do espaçamento, às vezes muito adensado, forma um microclima muito adequado para o desenvolvimento da doença. Outra doença causada por fungo é o mal do Panamá, que é uma doença causada pelo Fusarium oxysporum. É a mesma espécie que causa a murcha do Fusarium tomateiro, só que é uma subespécie, né? O Fusarium oxysporum, mas de outra subespécie. Causa a morte das plantas de banana. A banana maçã é uma variedade muito sensível ao fusário, então dentro de uma lavoura que começa a ter problemas com essa doença, a banana maçã é a primeira a morrer. Já a banana nanica, nanicão,
elas são resistentes ao Fusarium oxpor, então, em uma área que tem muito histórico de ocorrência dessa doença, o recomendado é plantar variedades que sejam resistentes. Começa a ocorrer uma murcha, né, das folhas, porque é uma doença do sistema vascular, o fungo vai colonizando os vasos condutores de seiva, passa a não ter um fluxo de seiva para as partes mais aéreas da planta, e como vocês podem ver nessa imagem, a planta começa a murchar, e tem o sintoma chamado de guarda-chuva, mas um guarda-chuva fechado, né? As folhas vão caindo, vão fechando em volta do pseudocólio da bananeira, e a planta morre aí em pouco tempo. O controle. Medidas preventivas, evitar plantar materiais suscetíveis, como a banana maçã, em áreas com incidência da doença, usar mudas sadias, corrigir o pH do solo, que vai mantendo ele sempre próximo mais da neutralidade, e isso aí dificulta o desenvolvimento do fungo. Também o cálcio, o magnésio, né, em níveis ótimos, eles vão promover condições menos favoráveis para o desenvolvimento desse fungo. Solos com teores mais elevados de matéria orgânica vai aumentar a concorrência desse fungo que causa a doença com os fungos benéficos que estão no solo devido à matéria orgânica. Isso também reduz um pouco a sobrevivência desse fungo, que é o Fusarium oxpor, e reduz um pouco a ocorrência de doenças. Outro problema, né, que está associado aí com controle, que deve ser evitado, os nematóides. Os nematóides, eles causam danos no sistema radicular da planta, e esses danos são portas de entrada para os fungos, né? No caso, é o fungo que causa o mal do Panamá. Então, o controle de nematóides também é uma opção de controle que deve ser tomada na questão dessa doença. Vamos falar de alguns exemplos agora para o final do nosso conteúdo aqui, dos nematóides. Os nematóides também são estudados dentro de fitopatologia. Os nematóides são esses organismos, né, que são parasitas obrigatórios de plantas que afetam especificamente o sistema radicular da planta, se alimentando, né, da seiva, sendo aí extraída do sistema radicular das plantas. Nessa imagem mostrando aí o nematóide, o estilete, o detalhe do estilete do nematóide, dentro de uma raiz, fazendo a sucção aí da seiva das plantas. Nós temos diversas espécies de nematóides. Um gênero que causa os chamados de galhas, né, nas raízes, que é os nematóides do gênero Meloidógeno. Nós temos várias espécies desse gênero, como o Meloidógeno exigua. Nessa imagem aí, nós temos detalhe da fêmea desse nematóide, que tem esse formato, parece uma pera, né? Aqui os nódulos gerados pela colonização desse nematóide na raiz, e aqui plantas de café com sintomas de ataque desse nematóide na raiz. A planta fica amarelada, a planta fica subdesenvolvida, parecendo que ela está mesmo... Parecendo não, na verdade ela está com uma deficiência nutricional. Por quê? O nematóide afeta o sistema radicular. A planta não vai conseguir absorver quantidades adequadas de nutrientes nem de água, porque o sistema radicular está danificado. Dessa forma, ela vai exibir sintomas de deficiência nutricional. Só que como identificar que é nematóide de uma deficiência nutricional propriamente dita, por não ter colocado nutrientes suficientes na área? Vou mostrar aqui essa imagem. Isso aqui já é um nematóide do mesmo gênero, Meloidógeno, mas aqui não me especificou qual que é a espécie, só o gênero, e um canavial. Vocês estão vendo essa mancha aqui de cultivo um pouco menos desenvolvido? Isso é chamado de reboleira. Os nematóides, eles nunca vão afetar 100% da sua área de cultivo. Você sempre vai observar manchas ali no cultivo de plantas menos desenvolvidas. Isso é um sintoma típico de nematóide na área. Você nunca vai ter 100% da sua área afetada por nematóide. Pela baixa movimentação desses organismos no solo, eles vão ali afetar uma pequena área da sua lavoura. É claro que durante os tratos culturais, de aração, de gradagem, acaba disseminando esses nematóides no solo, porque eles estão ali no solo, quando você passa o arado, dissemina
fases juvenis, ovos de nematóide para outros espaços ali da sua área. Mas os sintomas exibidos em plantas são sempre nesses chamados de reboleira, tá? Então, de um modo assim, mas será que aqui na deficiência nutricional, quando você observa esse sintoma em reboleira, é quase 100% de certeza que você chega no diagnóstico nematóide. Aí tem que saber qual que é a espécie, né? Para saber o nível de espécie, é preciso fazer uma amostragem desse solo e também de raízes dessas plantas e mandar para um laboratório de fitopatologia para que seja identificada a espécie. Para que seja feito até uma rotação de cultura com plantas que não sejam hospedeiras daquela espécie que está acontecendo na área. Mas a nível de espécie, quando você vê os nódulos, você sabe que é meloidógeno, mas você não sabe especificamente qual que é a espécie daquele gênero meloidógeno. Mas não temos só nematóide do gênero meloidógeno, nós temos os pratilencos, temos várias outras espécies. Nessa foto aí, uma imagem superior de uma lavoura de soja, é possível ver essas reboleiras de plantas subdesenvolvidas, várias reboleiras. Essa lavoura aqui, né, isso tudo, pessoal, é arquivo aí da Universidade Federal de Lavras, tá? Do Departamento de Nematologia. Essas imagens aqui, é possível observar plantas menos desenvolvidas. E foi feita aí, dentro desse estudo aqui, identificou que, nesse caso, era a espécie Heterodera glycinis, que é um nematóide aí que afeta muito a cultura da soja. Isso aqui é o formato dos nematóides, tá? E aqui uma raiz, né? Com esses cistos, na verdade, isso aqui é um cisto que contém cada um de 400 a 500 ovos de nematóides. Aqui nessa imagem, nesse canto superior da direita, vocês veem os ovos. De 400 a 500 ovos tem dentro desses cistos da espécie de nematóide Heterodera glycinis. Nessa outra imagem, uma planta de soja afetada com um nematóide do gênero meloidógeno. Se a raiz contém nódulos, você já sabe do gênero, porque só o gênero meloidógeno ocasiona esses nódulos por toda a raiz, tá? Imagina uma planta com um sistema radicular todo danificado. Essa planta ela não vai crescer bem, ela não vai produzir bem, porque a parte de absorção de nutrientes e água está muito prejudicada. Nessa imagem, nós temos o alho, plantas de alho, né, danificadas aí, com a espécie de nematóide Ditilencos dipissace. Aí nós temos as raízes tuberosas de cenoura, afetadas por nematóides do gênero meloidógeno, deformadas, e também a parte das raízes secundárias apresentando aí os nódulos. Goiabeiras com amarelecimento nas folhas, e foi feita aí avaliação, né, identificou que essas plantas estavam afetadas por pela espécie meloidógeno enteroblobi. Beterraba, afetada por nematóides do gênero meloidógeno. Os tubérculos de batata, também afetados por nematóides do gênero meloidógeno. E aqui, um sintoma secundário, né, na planta de algodão, que é chamado esse sintoma aqui de carijó, porque a folha do algodoeiro fica com esse mosaico entre as nervuras em verde escuro e a parte do limbo entre as nervuras um verde mais claro, que é sintoma de ataque de nematóides da espécie Rhotilenculus reniformes, tá? Isso, quando você observa o sintoma na folha, mas a parte afetada é a raiz, que o nematóide afeta a raiz, isso é chamado de sintoma secundário, que a gente vai estudar daqui uns dias, né? Essa classificação de sintomas. Mas, só adiantando, quando o sintoma é observado no órgão em que o patógeno está agindo, por exemplo, a podridão mole no tomateiro, em que o patógeno está afetando o fruto, e você observa o sintoma no fruto, isso é um sintoma primário. O sintoma é observado no órgão que é atacado pelo patógeno. Já quando o patógeno está afetando a raiz, no caso é do nematóide, e você está observando o sintoma na parte aérea,
que é, na verdade, chamado de reflexo, sintomas secundários ou reflexos, né? As folhas, você observa o sintoma. Então, isso é chamado de sintoma secundário ou também chamado de reflexos. Mas nós vamos estudar isso dentro de sintomatologia de doenças. Bom, nós finalizamos, então, a parte teórica aqui. Vou disponibilizar depois para vocês a gravação.